Fala galera, tudo certo? Edição de final de semana, Bastidores da Bola tá começando. Sempre na companhia do meu Luiz, como é que tá, Felipe? Beleza, rapaziada? Chegou o final de semana, tamo aí, né? E chegou Bastidores da Bola e ó, a gente na semana passada prometeu aí as contratações de um time que ainda tinha 3 fichas, né, por usar e não tinha ficha profissional. E esse time já contratou, nos informou e aí a gente vai dar aqui as contratações do Gaúcho de Teutônia. Também vamos falar sobre as rodadas, né? A rodada de domingo, os jogos que vamos transmitir, 2 jogos, né, Felipe? Isso aí, são 2 partidas que a gente vai estar contando, são só 4 jogos, como tu mesmo disse, né? Lembrando que teve que as Livato fazer um remanejamento de datas, às vezes tem algumas comunidades em festa, né? Também outros ajustes que são importantes no calendário, porque vale lembrar que são 8 rodadas que vão acontecer, mas só são 6 jogos por equipe. Então é natural que em algumas rodadas existam as folgas até para fechar, então, né, que cada equipe das 19 que tem vai jogar 6, então precisa ter esse reajuste. E por isso teremos só 6, então, né, 4 jogos, melhor dizendo, neste final de semana, mas todos atrativos, né? E 2 nós vamos estar acompanhando. Um deles, em Nova Brécia, nós vamos estar acompanhando Imigrante e Juventude de Guaporé. O Imigrante, que é a grande sensação aí da competição, que está chegando agora, conseguiu um resultado positivo lá em Westfalen no primeiro confronto, e depois jogando em Arroio do Meio, no finzinho acabou permitindo um empate, né, do time do 7 de São Caetano. Mas levar um ponto em Arroio do Meio também não é um mau negócio, né? Muito pelo contrário. Então acho que ficou bem satisfeito, a gente conversou com o pessoal lá em Imigrante, estão muito contentes com o time, e agora vai ter a primeira partida em casa. O gramado lá, pelo que eu observei, está em boas condições. O campo é um pouquinho mais reduzido, né? E o pessoal entende que isso também vai ser algo favorável ao Imigrante, que pela estrutura dos seus jogadores, de repente, num gramado em condições menores, pode ter um comportamento ainda melhor, até porque o time vai indo muito bem, independente do local onde está jogando, né? Então a gente vai falar mais sobre isso. E mais o outro jogo, né? É verdade, o outro jogo, nós vamos estar em Taquari, com uma grande partida também. O Taquariense, atual vice-campeão regional, contra o tricampeão Gaúcho de Teutônia. Que voltou depois de 10 anos. Exatamente. Então, esse jogo também tem cobertura completa do Independente Esportes, onde você acompanha a partida com imagens. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco, depois de 15 segundos, e também dos nossos parceiros aqui do Bastidores da Bola. Ué, mas você não tinha aula? Sim, é que com a Uninter eu consigo assistir as aulas onde e quando quiser. Venha você também aproveitar a melhor EAD do Brasil. Uninter.com. Deixa eu começar. Pensou o terreno, pensou o Imogel. E ainda tem mais uma barbadinha. 5 mil de entrada, 1.200 em parcelas, terreno no Jardim Conventos com a tua casa própria. Quer saber mais? Procure a Imogel. Vai lá na Barão do Triunfo, número 64, no bairro Americano, em Lajeado, para saber mais da equipe de vendas da Imogel. Outra barbada tem até sábado, lá na Ótica Joalheria Conventos. Lentes multifocais Varilux com 50% de desconto e ainda podendo fazer em até 10 vezes no cartão, sem juros. E se fizer à vista, ganha a armação. Então essa barbada, tu não pode ficar de fora, tu não pode perder. Lá na Ótica Joalheria Conventos, lá em Conventos, na principal ali, tu vai lá e faz negócio com a Jaque, com o Legume, com o Vini, que não tem lá, é negócio certo, negócio fechado com a Ótica Joalheria Conventos. TG3, lavagem automotiva. Teco e sua equipe estão te aguardando. Tem telebusca, então se tu tá em casa e não tá muito afim de sair, tá no trabalho, né, tá ocupado e não tem como levar o carro, a gurizada busca, leva, tem o leva e traz, que é importantíssimo. Então, faça contato com a turma que eu garanto, a lavagem interna da equipe do Teco é espetacular. TG3, lavagem automotiva. O meu tá lá, inclusive, né, lá com o Tequinho. Também Sulfrio Refrigeração. A Sulfrio tá lá na Expo Agas, cara. Olha, um stand diferenciado lá que a galera da Sulfrio fez. Então, para ti que vai até a Expo Agas, aí passa lá no stand da Sulfrio. E tu que tá pensando em abrir um mercado, uma padaria, ou tá pensando em reformar a tua padaria, o teu mercado, enfim, algum estabelecimento, Sulfrio Refrigeração, é o teu lugar certo. Então vai no Instagram, @Sulfrio, tem um linkzinho lá, tu vai cair no site, tu vai cair no atendimento. Lá, tu só entra com a ideia e o resto é tudo com a turma da Sulfrio. Marcenaria, tudo é com a Sulfrio. Então, cara, é o lugar certo. 18 anos de experiência, lugar certo, e fora que é nível Brasil, né? Falando em lugar certo, para tu sair com o teu carro
show de bola, Zero bala. em Sírio Automóveis. Fale com o Maravilha, com o Dé, com o Sírio, toda a equipe do Sírio Automóveis te aguardando com os melhores carros. Então, dá um pulinho lá, aquele pátio bonitão, né? E aquele pós-venda que a gente garante, né? Tu sai com o teu carro lá e sai tranquilo, porque qualquer situação, entra em contato lá com o Sírio Automóveis. É isso aí, nossos parceiros aí. Vamos lá, vamos começar então falando, né, Felipe, sobre os jogos que tu comentaste antes ali no início da partida. Tu já deixou muito bem explicada a questão dos dois jogos que vamos transmitir. Lá em Nova Brécia, o Imigrante, que a gente pode dizer que é a sensação do campeonato, por quê? Porque é a primeira vez que participa do regional, né? É um time que foi montado assim pelo Fernando com algumas peças que a gente não conhece muito bem, mas o Gilmar Fida, que é o técnico, trouxe alguns jogadores da confiança dele. É um técnico muito conhecido, né? Já foi campeão regional e aceitou o desafio do Imigrante, perdão. Primeiro jogo, o Imigrante vence o Westfalia, Juventude da Westfalia, que é dificílimo, né? Lá em Westfalia. Vence por 2-0. O segundo jogo empata, como tu falou antes do 7, ganhando até o final da partida. E é muito difícil jogar em Arroio do Meio. E aí, no outro lado, o Guaporé, que é o atual campeão, o Juventude de Guaporé, não venceu ainda na competição, né? Então, quer dizer, é um jogo que traz alguns ingredientes bem importantes, porque o Juventude de Guaporé, ele já vai para o seu terceiro confronto. Exatamente. Ele não teve folga ainda, ele jogou nas 2 rodadas que já aconteceram, então ele tem 2 pontos. Não que a campanha seja ruim, porque ele buscou um ponto fora contra o Ecas e ele teve um empate contra o Estudiantes. Quer dizer, ele estava até um determinado momento na frente no placar, mas chegou a estar atrás, chegou a ter um 3-2 e poderia até ter perdido a partida. Conseguiu 3-3 e a galera até comemorou, porque era um time bem descaracterizado, né, com muitos desfalques. Então, acho que foi importante esse pontinho mesmo jogando em casa. Agora vai ter que buscar uma vitória, porque se de repente não ganha o jogo, já começa a apertar um pouco, né? O Imigrante, ele tá com uma sobrinha. Tá né? com uma gordurinha, Tá né? com uma gordurinha, mas essa gordurinha, no momento que ele perde o jogo, ele também já começa a ficar um pouco mais preocupado. Então, a gente vai ter um jogo incrível lá, com certeza, em Nova Brécia, onde o atual campeão pode ir para a terceira rodada com 2 pontos apenas. Então, pode ficar emocionante, porque aí vão restar mais 3 jogos e o Juventude vai ter que dar um jeito de buscar a classificação, principalmente quando tem os jogos em casa. E o outro jogo da rodada, que vamos transmitir também com imagens por esse canal que vos fala, é o Taquariense, que é o atual vice-campeão, contra a equipe do Gaúcho de Teutônia, que é tricampeão regional. Por que esse é um jogo que também vai ter incrementos diferenciados? O Taquariense manteve a mesma base do time que foi vice-campeão ano passado. Os dois folgaram na última rodada. Os dois folgaram na última rodada. Trouxe algumas peças importantes, porém perdeu o primeiro jogo para a equipe do Serrano. Então o Taquarense não pontuou. Se eu não me engano, é o 17º, é o penúltimo. Por que o penúltimo? Porque o Gaúcho Progresso está lá em 19º, ainda não jogou. Não jogou ainda. Né? Então o último é o Navegantes e o 18º e o 17º, penúltimo, é o Taquarense. E aí precisa ganhar, joga em casa, né? Não estreou em casa ainda, é a estreia do Taquarense em casa, e pega o Gaúcho, que venceu o primeiro jogo por 2-0 do 7 e venceu com propriedade, venceu bem a equipe do Gaúcho, e que tem reforços, né? Do técnico Douglas Colossi lá, ele que tem, né, Felipe, a gente entrevistou ele aqui no Bastidores da Bola, ele tem uma metodologia, se a gente pode dizer assim, diferente, né? De trocar muitos jogadores, né? Claro que o Gaúcho, todos os times, tá, gente, são qualificadíssimos, tá? Todos. Mas o Gaúcho é uma das poucas equipes que tem 22 jogadores exatamente do mesmo nível, né? Vou te dar um exemplo. Eles têm o Fabrício na frente e o reserva do Fabrício é o Heitor. Né? Timaço, né? Então, tem vários nomes lá. Todas as equipes são boas, mas são aí que a gente pode dizer assim, que tem um grupo, tanto quem começa como quem está no banco, a gente pode contar aí 5, 6 equipes, exato. Nesse padrão. Claro que daí tem a questão do investimento, que tem tudo, né? Enfim. Então, o Gaúcho é um jogo... Por que é um jogo com incrementos bons? O Taquarense precisa da vitória, porque também se perder, já arranca de 2 derrotas, já complica. É o atual vice-campeão, né? É um time forte, joga muito bem em casa, é muito difícil ganhar do Taquarense lá em Taquari. E o Gaúcho é essa equipe que a gente, né, tá falando aqui. Então, e aí também, né, Felipe, o campeonato ele tá muito parelho. Se o Gaúcho perde, o Taquarense já vai a 3, já chega, já encosta no Gaúcho e já fica um embolamento, porque, cara, na próxima rodada aqui, por exemplo, deixa eu só ver aqui, na próxima rodada, o Gaúcho pega nada mais nada menos que o Tiradentes. Né? Então as rodadas, todas elas são muito quentes, né? Então o time precisa pontuar, seja fora ou em casa,
né? Então vai ser um jogo aí de... A próxima rodada ela também vai ser emocionante. Mas enfim, vamos ficar no que vai acontecer agora, né? Então tem essa partida, Taquariense e Gaúcho, que vai ser um jogão. O Imigrante e o Juventude, o Taquariense ele já entra meio que numa obrigação porque ele perdeu o primeiro confronto, mas joga só a primeira partida em casa, né? E lá a gente sabe que o Taquariense é muito forte. Com relação às outras equipes que vão estar em campo, né? Que é Navegantes e Gaúcho, o jogo que tu já citou, o Gaúcho de Progresso. Gaúcho de Progresso. Primeira vez, né, que vai estrear no campeonato. O Navegantes ele entra na obrigação de vencer. Eu te diria que se ele for para 3 partidas, vamos que empate o jogo, ele vai ficar com um pontinho só em 3 jogos. Começa a ficar com a vida enrolada, sendo que uma das partidas já foi em casa. Isso, eu ia te falar isso agora. Desses 3 jogos, 2 serão em casa, né? Então, e o Gaúcho de Progresso pra gente é uma novidade. A gente sabe que tem lá o Luiz Diego, que é muito bom jogador, né? Que jogou no Municipal, inclusive em Progresso. Pelo rival do Gaúcho, que foi o São João, né? Da Alta Picada Serra, que é uma equipe que acabou, inclusive, conquistando o título lá em Progresso. A gente sabe que tem ele lá, mas os outros jogadores, assim, pra gente é novidade, porque é uma equipe que vem completamente pronta. Se... eu vejo assim prejuízos ao Gaúcho pelo Carnet, porque a gente já teve inclusive rodada que foi jogada lá para o fim, né, que foi a primeira rodada, e ele folgou na segunda, ele ainda não jogou. E a gente já observou assim uma evolução das equipes da primeira para a segunda rodada. Então, mesmo que sejam 2 jogos, o entrosamento ele já vem acontecendo. O Gaúcho não tem essa possibilidade. Mas, por outro lado, como é um time que vem praticamente pronto, então o entrosamento eu não vejo assim grandes problemas. Resta saber como vão se adaptar à competição, às estruturas que vão ter aqui pela frente no campeonato. Só que aí, né, Felipe, a gente falando desse jogo ainda, o Gaúcho de Progresso se perde para o Navegantes, já se complica na competição. Né? Porque já aconteceu 2 rodadas, teve folga e tudo mais, vai recuperar, enfim. Mas aí já fica com 0 pontos, né? Então é um jogo também que vai ter bons incrementos. E o outro jogo da rodada é o Ecas e o Canabarrense, né? Exatamente, o Ecas e o Canabarrense, que a gente pode dizer que é um clássico ali intermunicipal, Isso né? aí. Onde se enfrentam então o Ecas e a equipe do Canabarrense. Vai ser um jogo com certeza com fortes emoções aí, porque o Ecas ele vai tentar jogar um jogo de classificação, porque ele sabe que é um time que investiu pouco, e não é falado por nós, é o próprio Ecas que está falando, né, que o investimento é pouco. Aliás, não precisa falar, você esteve lá no último domingo, né, acompanhando Conversei com o Zico, Brasil falou isso. E Ecas. Não, e a gente vê no time, né, os garotos que a gente conhece lá, que rodam por Imigrante, que jogam por lá, né, Thiago e tantos outros aí que... Givanildo. Exatamente, né. Jogou muito, Givanildo. Olha, 50 anos. Eu ia dizer, o Giva deve estar batendo nos 50 já, né? anos. Cara muito querido, né? Enfim, Sírio, todo mundo. E tem muita força física ainda, né? Para a idade que tem, o Giva eu vou dizer, impressionante. Felipe, né? O time do Ecas é um time muito competitivo, apesar do investimento. Tanto é que no final o Zico falou assim, não, a gente vai parar de ficar falando sobre isso aí, porque parece que a gente já entra derrotado. É um time, quando toma o primeiro gol do Brasil, no lance seguinte tem uma bola na trave que seria o gol de empate. Aí o Brasil faz o 2-0 e mesmo assim a equipe compete, é uma equipe que compete muito. Então é um jogo também aí... Que vai ter uns incrementos na rodada, porque o Canabarrense perdeu para o Minuano, né? Inclusive a gente sabe de bastidores lá que até aconteceu, né? Os ânimos estavam um pouco aflorados lá nessa derrota do Canabarrense, que é um time, na minha visão, melhor do que foi o ano passado, com um elenco, manteve o elenco, mas trouxe outras peças, e não desmerecendo o Minuano de maneira alguma. Mas o Minuano na primeira rodada perde em casa, que é muito forte, e ganha do Canabarrense lá, na casa do Canabarrense, né? Que foi no campo do Ouro Verde, por 2-0. Então, assim, como eu falei, as rodadas, elas são muito... Tu não consegue dizer, não, fulano e fulano, esse aqui é o favorito. Muda muito, né? Então, vai ser uma rodada com poucos jogos, mas uma rodada aí que vai já, né, nomear, assim, alguns clubes. Eu vou passar rapidinho aqui a tabela nesse exato momento, tá? O Nacional é o primeiro, com 6 pontos, venceu os 2 jogos e venceu bem. Seguido, Serrano em segundo, Imigrante em terceiro, Tiradentes é o quarto, Poço é o quinto. Do segundo ao quinto, todos têm 4 pontos, tá? O Nacional tem 6, tem 2 vitórias. Aí, o sexto é o Gaúcho Teutônia, sétimo Canabarrense, oitavo Boavistense, nono Brasil, 10º Juventude da Westfália, 11º Minuano. Esses então, 3 pontos, todos têm uma vitória. 12º, Juventude de Guaporé com 2 pontos, 2 empates. Aí vem a turma de 1 ponto. Ecas, 13º.
7 de setembro de Arroio do Meio é o 14º, Estudiantes é o 15º, Rudibar é o 16º, esses com ponto. Daqui para em diante, ninguém pontuou. Taquariense é o 17º com 0 pontos, e o Navegantes é o 18º com 0 pontos, e o Gaúcho Progresso está lá em último como 19º, porque ainda não jogou. Então vai estrear nessa rodada o time do Gaúcho de Progresso. A gente vai falar, né, aqui também sobre as contratações do Gaúcho. A gente já tinha falado da outra vez, né, que o Gaúcho de Progresso, o próprio Douglas falou que tinha algumas peças por trazer, e acertou 3 jogadores. Né? Faltavam 3 fichas ainda para o Gaúcho, lembrando que era até na sexta-feira passada, tá, para escrever jogador, agora não pode mais. Uma peça é o Galvão, que atuou pelo Tiradentes no ano passado. Para quem não lembra, tem aqui no nosso canal o jogo entre Tiradentes e Estudiantes, o jogo de volta das oitavas. Né? Ele faz um golaço de bate-pronto na gaveta, num goleiro que nada mais nada menos que é o Mael. Né? Então, esse é o contratado meio-campista do... Será que a gente vai exigir muito da produção, botar esse gol agora, nesse exato momento, assim, rodando no fundo? Enfim, Enfim, o Galvão, então, é um dos jogadores, né, um meio-campista fechado pela equipe do Gaúcho. O outro é um zagueiro, Carlos, né, um zagueiro de porte físico muito forte, né, mais um zagueiro. O Gaúcho que já tem o Laércio, já tem o Fred, né, então mais um outro zagueiro de porte físico. E aí o terceiro jogador, que é a ficha profissional, então que o Gaúcho, digamos assim, queima, né, queima na linguagem do futebol, é o JP Bardales. Ele foi jogador do Brasil de Pelotas recentemente, jogando no Campeonato Gaúcho, né? Jogou pelo Avenida de Santa Cruz do Sul e esteve agora no Passo Fundo. Esteve no Passo Fundo. Ele é o centroavantão, tá? Não dá para deixar ele circular muito pelo campo. Ele é um jogador mais posicionado lá para realmente fazer a finalização, do que eu conheço ele, né? Daqui a pouco o Colossi buscou ele para fazer outra coisa. Não estou dizendo que não pode, mas eu vejo ele mais realmente como aquele jogador da referência ali para trombar junto com os zagueiros ali, e a bola que sobrar ele vai fazer. E para a gente finalizar o assunto do Gaúcho de contratações, sabe quem foi o jogador que estava praticamente com o pé aqui em Teutônia, Felipe? Alisson Farias. Olha só. Alisson Farias. Foi uma grande promessa do Internacional, o Alisson, o torcedor do Inter, assim, aquele mais fanático vai lembrar. De repente, como não marcou tanto depois, né, alguns esquecem, mas ele é um menino de muita qualidade técnica. Que pena que não deu certo, né? Que pena que não deu certo. E aí foi muito mais assim, quem cuida da vida do profissional dele, né, do que propriamente outra coisa, né? Senão o negócio poderia ter sido concretizado. Mas, enfim, às vezes existem os empresários que entendem de que pode ser uma desvalorização o jogador vir para o amador, né? Porque não conhece a realidade do nosso campeonato. Exato. Eu tenho certeza que se conhecesse pensaria diferente. Mas está tudo certo, estão no direito deles, né? Mas seria um jogador acima da média aí para jogar a nossa competição. E lembrando que esse final de semana, então, segue a seleção da rodada. Eu tenho a minha seleção já, que segunda-feira eu vou informar, porque eu vou esperar passar essa rodada, porque tem jogadores da minha seleção que vão jogar nessa rodada, então eu preciso saber o desempenho deles para ver se eu troco ou não. Né? Na segunda-feira eu prometo que eu já vou trazer a minha seleção inicial da rodada, né, do Campeonato Regional, que será feito por nós aqui, a seleção do Bastidores da Bola. Então, pra ti que tá, porque tem uma boleirada, Felipinho, que acompanha aqui. Eu sei. Pô, e aí, e eu? Tem que jogar, tem que, né? Tem que jogar, então... Se quiser, manda vídeo também, a gente aceita. A gente vai avaliar tudo aqui, cara. Então, ó, tá valendo. E pra gente finalizar, o nosso convidado de amanhã no Bastidores da Bola no rádio, sábado, das 11 ao meio-dia, ao vivo, nada mais, nada menos que Tasha. Olha aí. Vai ser o nosso convidado amanhã. Já teve algumas polêmicazinhas de arbitragem, né? A gente não vai deixar o Tasha livre, não. Mas a gente vai falar muita coisa boa também, porque por mais que os erros acontecem, né? E fazem parte, é muito qualificada a arbitragem e os árbitros que estão vindo, né? Os erros, eles fazem parte do... Eu sei que quem sofre o erro acaba doendo mais, né? Então é natural. Mas eu acho que tem coisas boas aí pra gente tratar da arbitragem, que vai com certeza sempre ser olhada com carinho aí por todos. Fechamos a conta? Fechamos? Fica o convite então para amanhã acompanhar a LAF, que joga a partir das 8 da noite contra a Tapejara. Eu coloco como jogo decisivo, tá? Se ganhar, respira. Se perder, eu acho que aí e até o empate, né? Já deixa o time mais distante de qualquer possibilidade. Então, todos
os caminhos levam para o complexo da Univates amanhã. O jogo será transmitido aqui pelo nosso canal do YouTube do Independente Esportes, que também vai estar contando as emoções do Campeonato Brasileiro pela Rádio Independente. A gente vai trazer todos os detalhes do confronto entre Internacional e Cruzeiro, lá no Mineirão. Esse jogo começa às 18h30 e a partir das 21 horas na Arena do Grêmio, a gente conta as emoções de Grêmio e Ceará. O Grêmio que apresentou nesta sexta-feira o Eric Noriega, que será novo reforço do Grêmio para a sequência da temporada. E no domingão tem campeonato regional, se o tempo autorizar, se o tempo deixar, a gente acredita que sim. Por esse canal que eu vos falo, terão 2 transmissões com imagens, tá? Aí vamos à rádio. Em Nova Brécia, será pela Rádio Independente, Imigrante contra o Juventude de Guaporé, com imagens por esse canal aqui. E lá em Taquari, pela Rádio Feliz 89, que é a rádio oficial do futebol amador, este ano aqui no Regional, será Taquariense contra a equipe do Gaúcho de Teutônia, também com imagens por esse canal que vocês estão nos acompanhando. Então te inscreva no canal, ativa a notificação, deixa o teu like, deixa o sininho para te saber certinho, porque domingo, a partir da 1 da tarde, a gente já conta todas as histórias dos 2 jogos, tanto Imigrante contra a Juventude de Guaporé, também Taquariense contra a equipe do Gaúcho de Teutônia. Muito bem. Fechamos a conta? Fechamos a conta. Um abraço a todos. Lembrando que com chuva ou sem chuva, o que vai acontecer com toda certeza, 100% confirmado, é o Independente Esportes do domingo, às 9 da manhã, e os Bastidores da Bola, sabadão, 11 horas, no rádio. Valeu, gente. Tchau. Tamo junto.